A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja sobre de vocês são inscritos. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, 2 de 2026, segunda-feira, 13h12 da tarde. Vamos lá? João capítulo 3, resumo do capítulo. O fato de que Jesus realizara milagre era indiscutível. O que levou um fariseu chamado Nicodemo a procurá-lo, 3:12, a procurá-lo, Jesus deixou Nicodemos atúrdido ao declarar que antes de tratar de quaisquer questões espirituais, é preciso nascer de novo, V3. Ainda que o conceito do renascimento espiritual tenha raízes no Antigo Testamento, Nicodemo estava totalmente confuso, VV 4:9. Jesus então desafia a aceitar o seu testemunho, V10:15, e prossegue na explicação do preço elevadíssimo pago por Jeová para disponibilizar a vida eterna à humanidade, VV 16:17. A partir daí, a salvação passa a ser uma questão de crer ou não crer. Prestou atenção aqui, meus irmãos e irmãs? E meus amigos e minhas amigas? O que está falando ali? Prestou bem atenção? O que está falando ali? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. A partir daí, a salvação passa a ser uma questão de crer ou não crer. Somente confiando no Filho de Jeová é que os que já estão julgados passarão da morte para a vida, VV 18:21. Nessa altura, João apresenta mais uma testemunha da verdade apresentada por Jesus, João Batista, pela revelação divina. João ratifica a afirmação de Cristo e atesta seus milagres. Quem quer que creia no Filho tem a vida eterna. Por outro lado, quem rejeitar o Filho permanece debaixo da ira de Jeová, VV 22:36, tá vendo? A sua salvação, somente para os inscritos que eu estou falando, a sua salvação só vai depender de vocês. Isso vai depender de vocês. Ou se está crendo na verdade que eu estou falando, ou se não está crendo na verdade que o pastor Simão Santos está falando. Né? Então a salvação vai depender de cada um de vocês. Como diz, a decisão está nas suas mãos. Eu quero ser salvo ou eu não quero ser salvo. Aí a decisão está nas suas mãos. Vamos lá. Versículo-chave. 3:16. Um luzeiro a convidar a fé. Aplicação pessoal. Jesus nos concede a vida eterna. Destaque. Nicodemo 3:1. Membro do Conselho Dirigente Sinédrio, órgão administrativo da religião e do Estado sob a orientação de Roma. Fariseu zeloso, mestre de Israel. Pela dedicação à lei de Jeová, Nicodemos ocupava alta posição na hierarquia religiosa, que envolvia a interpretação autorizada da Escritura. Aproximou-se de Jesus com a mente aberta, pronto a ouvir esse homem cujos milagres sugeriam que era a intenção de Jeová apresentar uma nova revelação por meio dele. Mais tarde, Nicodemos viria a se tornar um discípulo. CF 7:45, 52, 19, 38, 42. Nascer de novo, 4:7. A expressão é tipicamente joanina. CF 1JO 2:29, 39, 47, 51, 4:18. Seu significado, no entanto, é claro. Jeová age de maneira sobrenatural para nos transformar em seus filhos. JO 1:12:3. A vida espiritual, por ele inspirada, conduz a uma transformação moral. 1JO 2:29. Nos capacita a amar Jeová e aos outros. 1JO 47512. Com o nascer biológico, começa a nossa vida na Terra.
O nascimento espiritual nos conduz ao mundo espiritual e nos faz nascido de Jeová. Olha que interessante isso aqui, ó. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. O nascimento espiritual nos conduz ao mundo espiritual e nos faz nascido de Jeová. Olha que interessante isso, hein? Até o mundo espiritual a gente tem que nascer de novo. Olha que interessante isso, hein? Continuando. Nascer da água e do espírito. 3.5. Há muitos pontos de vista. Seria esta uma indiadice. Língua interessante, né? Essa língua que é interessante. Indiadice. A figura de linguagem em que se usam dois substantivos ligados por um em vez de um substantivo e um adjetivo. Seria o batismo pelas águas ou talvez o fluido esguichado no momento do parto? Provavelmente seja mais adequado ver a água como uma reverência ao ministério de João, a representar o arrependimento. É verdade, a água representa o arrependimento. Mas isso é verdade, porque sem a água ninguém vive. A água tem um significado, sim, porque sem a água ninguém vive, nada se mexe, nada se move. E é verdade, a água é um arrependimento, sim. Por isso que a gente faz o batismo, por isso que o pastor Simão faz o batismo aqui, é por causa disso. Sem a água da vida espiritual também, não vai viver, né? Continua, não sabes isso? 3.10. O Antigo Testamento antevia a chegada do dia em que Jeová mudaria o coração, a personalidade interior de sua gente. CF IZ 11.19. Nicodemos era um mestre em Israel, mas não conseguia entender o princípio subjacente do novo nascimento. Levantou-se 3.14. Quando o povo de Jeová, em pecado, era dizimado no deserto pela serpente venenosa, Moisés pendurou uma cobra numa vara, como símbolo de seu julgamento. Todos que olhassem para esse símbolo recebiam a promessa de vida. Todo mundo é indefeso diante da maldição mortal do pecado. Tá vendo? O pecado é uma maldição, tá vendo? Prestou bem atenção aqui, ó. Todo mundo é indefeso diante da maldição mortal do pecado. Ao levantar Cristo na cruz, também um símbolo de julgamento. Jeová o transformou no objeto da fé, tá vendo? Por isso tem que ter fé. Uma pessoa que não tem fé não vence mesmo. Se tiver fé, vence tudo. Jeová amou o mundo de tal maneira. 3.16. No século I havia somente uma palavra para amor. Agape, ainda assim muito fraca, expressando apenas afeição. Os escritores do Novo Testamento tomaram essa palavra e a impregnaram com um novo expressivo significado. Este significado é definido no ato de Jeová ao dar seu Filho amado por nós. 1 João 4,9 diz: nisso se manifestou o amor de Jeová para conosco, que Jeová enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Jeová optou por amar os pecadores e expressar seu amor por meio do alto sacrifício. Cristo encarnado e crucificado dá significado eterno à frase Jeová é amor e nos enche de admiração na medida em que compreendemos que Jeová me ama. Ele ama, mas ama quem obedece a ele. Tem uma diferença, né? Mas ama quem obedece a ele. Ele é amor. Ele é amor, sempre foi amor, mas só quem obedece a ele. Só quem obedece a ele e obedece a palavra. Né? E quem obedece o pastor Simão Santo também, ele ama. Né? Mas o amor dele nunca acabou mesmo não, e nem acabará. Só que o amor dele não é para todos, só para quem crê, quem obedece. Julgado, 3.18. Os pecadores perdidos já estão condenados. As pessoas não estão perdidas porque não acreditam em Jesus, a menos que confiem nele. Simplesmente continuarão perdidas. Prestou atenção aqui, meus irmãos e irmãs. É que está confirmando o que eu acabei de falar logo atrás do vídeo. Olha que não tem nada combinado. Ó. Os pecadores perdidos já estão o quê? Condenados. As pessoas não estão perdidas porque não acreditam em Jesus, a menos que confiem nele. É por isso mesmo, por a pessoa não confiar, é isso aqui que é o problema das pessoas
nos dias de hoje? É a falta da confiança. É isso aqui que é o problema de todas as coisas. Porque não é o Criador que complica as coisas, é o ser humano que complica as coisas. Não é Jeová, não é Jesus, não é o Espírito Santo, não é os anjos do céu, não é a palavra, é o próprio ser humano. É o próprio homem e mulher que complica todas as coisas nesta vida e nesta terra. Mas o amor dele continua. O Criador sempre tem amor. O amor dele nunca acabou. Porque eu sou prova disso, eu sou testemunha disso. Até hoje ele me ama. Quem cuidou de mim até hoje foi quem? Ele. E ele continua cuidando de mim até hoje e continuará cuidando de mim e continuará me amando até a volta do filho dele e até o fim da minha vida ele continuará me amando. Ele ama tanto meu corpo físico como a minha alma. É tudo que ele me ama. Assim também ele quer fazer com vocês do outro lado, quando vocês aprenderem a obedecer direito a palavra. Aí o amor dele vai nascer de verdade. Vocês vão ver uma coisa gostosa que eu sinto todos os dias que vocês não sentem. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nessa tarde, em João capítulo 3. Abençoa somente os inscritos e abençoa somente também os dizimistas e os ofertantes dessa obra. Amém e amém. Ainda nós estamos aprendendo tópico focalizado no esboço, prólogo, público, privado, paixão e epílogo. Prólogo, público, privado, paixão e epílogo. Até o próximo culto da noite, que eu estarei de volta com tudo. Só aqui que vocês aprendem essas coisas. Só aqui.